Olá, sejam muito bem-vindos ao 37º episódio do Quarto Excepcionais. Olá, Ive. Olá, Dulce. Olá, pessoal. Olá, eu sou Dulce Pontes, trabalho na admissibilidade dos recursos excepcionais. Para quem ainda nos acompanha aqui, nós aqui discutimos questões relacionadas aos recursos excepcionais e ao acesso aos cursos superiores. Ive é advogada militante, também trabalha muito com recursos excepcionais. E hoje nós trouxemos para cá duas questões importantes do nosso dia a dia para que a gente possa debater aqui e ver qual é a melhor saída. Não é isso, Ive? Isso mesmo. Quem É isso começa aí. hoje? Você quer Eu começar me começo, Ive. perguntando? Eu quero compartilhar uma questão bem interessante com você. Veja bem, Ive, a gente sabe que entre os precedentes obrigatórios elencados no artigo 927 do CPC, nós temos a questão das súmulas vinculantes, das súmulas, então os juízes e tribunais deverão observar essas súmulas. E aí uma questão que eu quero compartilhar com você, que já aconteceu várias vezes de discussões na admissibilidade dos recursos excepcionais, imagina que determinado acórdão está em desconformidade com uma súmula vinculante ou com uma súmula. O que é que nós, na admissibilidade dos recursos excepcionais, diante do artigo 1030 do CPC, o que é que você acha que nós devemos fazer? No caso de uma desconformidade, você acha que devemos remeter o processo para uma retratação? Olha, Dulce, essa questão é bem interessante, assim, e eu acho que a resposta dela, a gente não tem como fugir de analisar as espécies normativas que estão ali elencadas no 927. Porque, assim, muito se diz que o 927 comportaria um sistema de precedentes. Eu entendo que ali a gente não tem nem um sistema, nem precedentes. Então, assim, 927 é um rol que elenca espécies normativas de naturezas distintas. Por exemplo, você tem ali a decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade, que tem uma natureza muito distinta da decisão, né, de um acórdão que julga um recurso especial que tramitou sob regime repetitivo. Ou seja, no acórdão proferido em controle concentrado, você não tem um caso concreto, que é o que a gente costumava chamar de processo objetivo. O objeto ali não é a aplicação da lei, mas a lei em si. Não se tem o Caio versus Tício, né? Você não tem uma situação concreta que gerou uma controvérsia entre as partes e ensejou, por parte de uma delas, o direito de ação, né? O exercício aí do seu direito de ação. Com relação às súmulas, súmulas são enunciados. Então, enunciados não são precedentes. Precedentes, eles se originam de uma decisão judicial, no mínimo. Então, as súmulas são enunciados que existem, né, que são prolatados em sessão específica com essa finalidade e que decorrem da exposição de um compilado de casos nos quais foram aplicados o mesmo entendimento. Então, isso não tem nada a ver com o procedimento qualificado que é previsto no 1036, 1037, até 1040 do CPC, para que se produza um precedente, né, uma decisão vinculante proveniente de um procedimento qualificado. Então, não se chama amicus curiae para ele fazer uma edição de súmula, não se manda, expede ofícios para os tribunais ordinários para saber qual é o entendimento dele sobre aquela determinada matéria, quando se vai editar uma súmula. Então, assim, o procedimento de edição de uma súmula é totalmente diferente do procedimento de fixação de uma tese de direito vinculante, que se chama de precedentes originários aí de recursos repetitivos. Então, o que a gente tem ali são espécies normativas diferentes que surgem de procedimentos diferentes. Então, na verdade, não me parece um contrassenso, um dissenso do Código, escolher algumas medidas, algumas providências relacionadas a algumas dessas espécies normativas que outras não estejam englobadas. Então, tutela de evidência vale para o repetitivo, mas pode não valer para as outras espécies normativas de 927. E aí a mesma coisa para o 1030. O 1030, no inciso 1, ele é muito claro no sentido de que se nega segmento se o acórdão recorrido estiver em conformidade com decisão proferida em recurso repetitivo ou decisão de mérito prolatada em recurso extraordinário com repercussão geral conhecida, que, inclusive, é uma espécie normativa que nem está no 927.
A mesma coisa a retratação. O 1030, me perdoe, eu não me lembro agora se é o inciso 2 ou o inciso 4, o da retratação, porque um é a afetação. É o inciso 2. É o 2. 1030, inciso 2, que determina o exercício do juízo de retratação. Já falamos sobre juízo de retratação em outro episódio. Também está restrito aos recursos repetitivos. Então, me parece, claro, não vejo aí uma lacuna legislativa, no sentido de escolher que algumas abreviações, ou, no caso da retratação, insistência na aplicação de algumas daquelas espécies normativas de 927 não contemple outras, porque elas não têm a mesma origem, elas não são tão sistema quanto se costuma dizer. Então, no meu entendimento, se o acórdão não aplicou súmula que deveria ter sido aplicada, no caso de súmula, sem ser a súmula vinculante, inclusive, é o que a doutrina costuma chamar de precedente fraco, né? Nem cabe reclamação para pedir a sua aplicação. Então, me parece que, com mais razão ainda, não caberia forçar uma barra para fazer esse juízo de retratação. E no caso do acórdão que mal aplica a súmula, como poderia mal aplicar uma decisão vinculante, né, oriunda de um repetitivo, não caberia aí negar seguimento ao recurso que tenta fazer esse distinguish. Como se poderia fazer no caso de um repetitivo, de uma decisão, né, que entende que aquele caso deveria ser aplicada a tese vinculante do repetitivo ou do RE com repercussão geral reconhecida. Então, a espécie normativa súmula não foi contemplada pelo 1030, inciso 1 e inciso 2. Então, por isso, as consequências jurídicas que ali estão prescritas não devem se aplicar nos casos de súmula. Perfeito, Ive. Eu super concordo com você. E aí eu fico pensando, da mesma forma que a gente não deve remeter, não precisa, não cabe remeter o processo para retratação, né, na hipótese do acórdão estar em desconformidade com esse entendimento, se o acórdão estiver conforme essa súmula vinculante, eu também não vou negar seguimento ao recurso. O que parece que faz sentido realmente, porque imagina se dessa decisão que eu nego o seguimento a recurso, vai caber um agravo interno, e qual seria a utilidade desse agravo interno? Seria para fazer alguma distinção? Então, eu acho, assim como você, eu acho que faz muito sentido realmente a gente não poder nem retratar e nem negar seguimento quando a decisão estiver conforme ou desconforme o entendimento em súmula vinculante ou súmula, como você falou, um precedente fraco, né? Você ainda tocou num ótimo ponto, Dulce. Já falamos várias vezes dessa maldade aí trazida pela Lei 13.256 de 2016, que é o descabimento, né, a vedação do acesso à Corte Superior, quando se aplica o 1030, inciso 1º. Então, assim, como já tivemos inúmeras oportunidades de falar nos nossos episódios anteriores, essa é uma norma aí claramente inconstitucional, mas ainda aplicada porque não teve a sua constitucionalidade questionada. Quanto menor for o seu espectro de aplicação, melhor para o jurisdicionado, porque vai ter aí a sua garantia de acesso aos tribunais superiores menos indevidamente restringida. Dulce, queria trazer uma outra questão aqui para o nosso debate. Eu imagino que você já deva ter se deparado com essa situação, mas eu já vi isso acontecer, já tive oportunidade de fazer contrarrazões de recurso especial e suscitar aí esse ponto, esse problema como questão preliminar. Muitos acórdãos de tribunais ordinários agora tendem a utilizar essas espécies normativas previstas aí no 927 como fundamento, ou seja, um precedente judicial, e aí no sentido de ser precedente mesmo, uma decisão anterior. A jurisprudência deixou muito tempo de ser um argumento de persuasão, e agora ela se torna fundamento da decisão. Então, assim, o que eu tenho visto em vários acórdãos de tribunais ordinários é que o tribunal tem deixado de mencionar a lei
como fundamento para o seu acórdão e tem mencionado um repetitivo ou uma súmula como fundamento, quando, na verdade, a resposta está na lei e o repetitivo e a súmula, eles servem aí como um reforço do que a lei já diz, até porque a súmula e o repetitivo não poderiam, sabemos que isso acontece, infelizmente, mas não poderiam negar o texto da lei. E aí, o que eu já vi, o que eu queria te perguntar é seguinte situação hipotética que acontece bastante. O acórdão utilizou como fundamento da decisão tão somente uma súmula. E o recorrente interpõe o recurso especial alegando violação à súmula, esquecendo que a súmula 518 do STJ diz que não cabe recurso especial de súmula, e não poderia ser diferente, porque o artigo 105, inciso 3º da Constituição, a linha A diz que a violação tem que ser a literal disposição de lei. Então, o que você poderia dizer para todos que nos assistem e que já se depararam com uma situação dessa, de um acórdão que tem como única fundamentação a aplicação de uma súmula? Como levar a sua resignação, né, a resignação do jurisdicionado para a Corte Superior? Perfeito, Ive. Incrível como isso acontece muito, e a gente aplica súmula sem pensar. Eu trabalhei também muito tempo no tribunal, né? E aí a gente aplica essas súmulas sem pensar o que é que isso pode gerar. Então, de fato, se a parte interpor um recurso especial com base em uma violação à súmula, não é cabível recurso especial para isso. Então, isso acontece muito, já vi acontecer várias vezes. Então, assim, eu acho, Ive, a solução nesse caso é perquirir qual é o dispositivo de lei que está por trás dessa súmula. E, na hora de interpor recurso especial, é exatamente fazer referência à súmula, mas focar no dispositivo legal supostamente violado. É realmente fundamental o recurso, até para não incidir a súmula 284, também do STF, aplicada por analogia também no STJ, né? Então, assim, a gente precisa apontar o dispositivo de lei que está por trás daquela súmula para ser possível a interposição do recurso especial. Mas isso acontece muito, Ive. E aí, você falando hoje, eu fiquei pensando quantas vezes a gente faz referência a uma súmula achando que não tem nada demais, mas, gente, se a gente não identificar ali qual é o dispositivo de lei, isso vai dar um problema enorme. E os tribunais tendem a fazer isso, a aplicar as súmulas, né, sem pensar nessa problemática mais para frente. Mas é isso, Ive, eu acho que a solução seria essa. O que é que você acha? Eu concordo plenamente. Na minha prática, é isso que a gente tem feito, sempre fez, na verdade, e acho que se, de repente, não estiver tão claro para a parte qual seria esse dispositivo, no limite, a parte pode embargar. Assim, toda súmula está ligada a um dispositivo, toda súmula é um enunciado que sintetiza um entendimento do tribunal sobre a aplicação de uma determinada lei. Mas, se ainda assim isso não ficar claro, enfim, no limite, acho que a parte pode embargar para pedir um pronunciamento expresso do tribunal, até para fins de pré-questionamento sobre a incidência ou não de determinada norma, para que também ajude, né, esse recurso a ter trânsito, porque conseguiria aí, talvez, um pré-questionamento numérico, né, ou seja, a menção pelo acórdão recorrido expressamente do dispositivo de lei que precisa estar indicado como violado no recurso excepcional. É isso aí, concordo com você também. Nesse episódio aqui mais curto hoje, né, a gente abordou uma questão que realmente é bem problemática, eu, pelo menos, já vi acontecer várias vezes, surge essa dúvida, até dos colegas também que trabalham na admissibilidade, se seria possível a gente negar segmento, a gente retratar quando acontece isso. Mas foi muito bom aqui conversar com vocês, viu, sobre esse ponto. Dulce, e hoje aconteceu quase com exceção, né? Porque hoje a gente concordou com tudo. Quem nos Total. acompanha sabe que a nossa alegria quando a gente discorda, porque a gente traz um pouquinho de cada visão para vocês. Mas acho que hoje, excepcionalmente, a gente concordou com tudo que a outra falou. Perfeito, Iva, é isso mesmo, concordamos com tudo.
Queremos agradecer aqui a participação de todos e mandem sempre sugestões, se inscrevam no nosso canal, né? Recomendem também o canal, a gente procura sempre estar estudando, né, Ive, a matéria tratada, então é muito importante a gente fomentar essas discussões. Mas é isso aí, pessoal. Obrigada aí pela audiência.